volta com a leitura do livro Recordando Vidas Passadas, da doutora Ellen Van Bach. E hoje a gente vai refletir sobre a seguinte questão: como foram verificadas as classes sociais em períodos de tempo passados? Bom, a doutora disse o seguinte: eu ardia por saber quantos dos meus sujeitos tinham sido ricos ou famosos numa outra encarnação. Uma objeção frequente à rememoração de vidas passadas é que muita gente parece ter sido Cleópatra ou um sumo sacerdote no Egito em existências anteriores. Seria isto verdade também na minha grande amostra de mais de 1 milhar de casos? Analisei cada questionário a fim de classificar os sujeitos em membros da classe superior, da classe média ou da classe inferior. Eu considerava membros da classe superior os que usavam trajos ricos, dispunham de pessoas para servi-los ou dirigiam a atividade de terceiros, ou ainda os que faziam menção do fato de ocupar uma alta posição na sociedade em que viviam. Eu considerava membros da classe média os que estivessem empenhados em qualquer espécie de ofício ou tivessem uma posição de autoridade, por mais baixa que fosse, ponderando que a expressão classe média descreve essencialmente os que não precisam colher alimentos, mas, ao contrário, são alimentados, porque o serviço que executam para o seu grupo social lhes dá o direito de ter suas necessidades providas por terceiros. Se um sujeito dissesse que estava trabalhando madeira, construindo edifícios ou atuando como líder de um grupinho de soldados, eu o classificava como membro da classe média. Mais difícil era classificar as vidas das mulheres, pois aqui eu tinha de verificar se a arquitetura das suas casas ou utensílios caseiros que utilizavam se incluíam entre os de melhor qualidade ou da qualidade mais humilde. Eu considerava membro da classe inferior qualquer sujeito que pertencesse a uma tribo primitiva ou fosse um camponês que lavrasse a terra. Eu também tinha relatos de pessoas que haviam vivido como escravas, sobretudo nos períodos primitivos, e as incluía na classe inferior. Quando compilei os números das classes sociais para cada quadra e os localizei num gráfico, surgiu um padrão claro. E aí vocês podem dar uma olhada na figura 1, que eu compartilhei com vocês, tá? Se vocês estiverem no YouTube, vão para o meu canal lá no Instagram, que vocês vão ver, ou no Facebook, tá? A classe superior era muito pequena, menos de 10% em cada época que medi. A maior percentagem de vidas da classe superior, 9,4%, ocorreu no período correspondente ao século XVIII. Compreendi que a cifra mais elevada nessa fase se devia provavelmente a um erro de minha parte. Os sujeitos que considerei membros da classe superior usavam roupas de cetim e veludo, e seus utensílios caseiros pareciam de boa qualidade. Mas descobri que vários sujeitos que galhardeavam sedas e veludos e comiam em pratos finos de metal ou de barro moravam em casas bem humildes. Aparentemente era um ponto de honra na Europa do século XVIII vestirem-se as pessoas tão esmeradamente quanto possível, ainda que seus rendimentos fossem modestos. Encontrei roupas finas acima da posição social da pessoa no século XVIII, não só em minha primeira amostra de 800 sujeitos, mas também na segunda de 300. O número de membros da classe média varia de acordo com o tempo. Acredito que isso acontece porque a quantidade de artífices ou homens de ofício em qualquer sociedade é medida do seu nível de civilização. Somente em alguns períodos as sociedades se desenvolveram tanto que permitiram a existência não só de governantes, classe superior, e governados, classe inferior, mas também de um grupo intermediário que produzia os bens da sociedade e lhe administrava o comércio. Um rápido olhar dirigido à figura 1, aí eu vou compartilhar com vocês também, mostrará que a classe média atingiu o seu ponto culminante em 1000 a.C. e só voltou a atingir o mesmo nível no século XVIII. Em 1000 a.C., a maioria dos artesãos e mercadores se centralizavam ao redor da região mediterrânea oriental, na Grécia, em Creta, na Mesopotâmia e no que é agora a Turquia. Essas pessoas faziam objetos de arte de todos os tipos e trabalhavam com metais preciosos. De acordo com os dados que possuo, havia muito comércio naquele tempo. Meus sujeitos falaram em portos e mercados apinhados de gente. De vez em quando, um sujeito era mercador e operava nas rotas de comércio daquela região.
Meus dados confirmaram, sem dúvida, o dito "temos sempre os pobres conosco". A classe inferior representava 60 a 77% de todas as vidas em todos os períodos de tempo. Aí vocês voltam à tabela 1 para dar uma olhada. Se os meus sujeitos fantasiaram, compuseram fantasias desoladas e despojadas, a grande maioria deles passou a vida vestindo roupas grosseiras, tecidas em casa, morando em rústicas choupanas, comendo cereais que tirava com os dedos de tigelas de madeira. Algumas dessas vidas foram de colheiteiros primitivos ou caçadores nômades, mas quase todas as vidas de classe inferior pertenciam a pessoas que lavraram a terra em qualquer parte do mundo em que se encontrassem. A produção de alimentos para si mesma, para si e para os que os cercavam era a principal preocupação da quase totalidade de meus sujeitos. Se estivessem fantasiando, escolheriam porventura tais vidas de trabalho tão baixo e tão pesado para rememorar? Nenhum dos meus sujeitos referiu uma vida passada como personagem histórico. É possível que, se o tivessem feito, poderiam ter se embaraçado ao relatá-la. Tive vários sumos sacerdotes e uma pessoa que dizia ter sido faraó, mas a percentagem desses casos na amostra é mínima. Os 7% que afirmaram levar vidas de classe superior não as acharam particularmente agradáveis. Muitas vezes os questionários respectivos traziam comentários como este: vida difícil, porque eu tinha muitas responsabilidades. Alegrei-me por deixar aquele corpo. Algumas das vidas mais felizes que já tive, que já se descreveram, foram de camponeses ou primitivos. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura, tanto quanto eu. Um beijo grande a todos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.